Liderar nunca foi sobre cargo. Sempre foi sobre influência. E influência nunca foi sobre autoridade formal. Sempre foi sobre cérebro. Quando você entende isso, tudo muda. Porque liderança deixa de ser um jogo político e passa a ser um fenômeno biológico. O que você chama de cultura organizacional, motivação, engajamento, resistência à mudança ou conflito interpessoal, nada mais é do que atividade neural acontecendo em escala coletiva. Se você não entende como o cérebro funciona, você está tentando liderar no escuro. E liderar no escuro custa caro. O cérebro humano não foi projetado para empresas modernas. Ele foi moldado para sobreviver na savana. Isso significa que ele prioriza segurança antes de desempenho, pertencimento antes de produtividade e previsibilidade antes de inovação. Sempre que um líder ignora isso, ele ativa a ameaça. E um cérebro sob ameaça não cria, não colabora e não aprende. Ele se defende. Pense em uma situação simples. Um gestor chama um colaborador para uma conversa e diz: "Precisamos falar sobre seu desempenho", mesmo antes da reunião começar. O cérebro do colaborador já entrou em estado de alerta. A amígdala, estrutura responsável por detectar ameaças, dispara. O corpo libera cortisol. O foco cognitivo se estreita. A capacidade de raciocínio estratégico diminui. A memória de trabalho piora. O que era para ser uma conversa de melhoria se transforma, biologicamente, em uma situação de sobrevivência. E você ainda espera que essa pessoa pense com clareza? Agora imagine o oposto. O líder começa dizendo: "Eu quero te ajudar a crescer. Vamos analisar juntos como podemos melhorar seus resultados." O conteúdo pode ser o mesmo, mas o enquadramento muda completamente a resposta neural. Quando o cérebro percebe segurança, ele ativa o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão, autocontrole, planejamento e pensamento abstrato. Segurança gera inteligência, ameaça gera reatividade. Aqui está a primeira virada mental. Liderança é gestão de estados cerebrais. Não é gestão de tarefas, não é gestão de metas, é gestão de neuroquímica coletiva. Um líder eficaz entende que cada interação altera o estado interno da equipe. E estados internos determinam comportamentos. E comportamentos determinam resultados. Se você quer alto desempenho, precisa gerar dopamina de forma estratégica. Dopamina não é apenas o hormônio do prazer. Ela é o neurotransmissor da expectativa de recompensa. Ela aumenta foco, persistência e energia direcionada. Metas claras, progresso visível e reconhecimento específico liberam dopamina. Metas vagas, ausência de feedback e críticas genéricas drenam motivação. Não é sobre ser bonzinho, é sobre entender o mecanismo. Quando um líder estabelece metas impossíveis sem dividir em marcos intermediários, ele está sabotando a própria equipe. O cérebro precisa de pequenas vitórias para manter a motivação ativa. É como subir uma montanha. Se você só enxerga o topo distante, o esforço parece insuportável. Mas se você cria pontos de descanso visíveis, o cérebro interpreta progresso. Progresso gera dopamina. Dopamina sustenta esforço. Agora vamos mais fundo. O cérebro humano é uma máquina de status e pertencimento. Em termos evolutivos, ser excluído do grupo significava morte. Por isso, rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Quando um líder ignora alguém em uma reunião, interrompe constantemente ou invalida ideias de forma pública, ele não está apenas sendo rude, ele está ativando dor neural real, e cérebros em dor entram em modo defensivo. Por outro lado, quando um líder reconhece contribuições de forma específica, pergunta opiniões genuinamente e demonstra escuta ativa, ele ativa o sistema de recompensa social. Oxitocina aumenta. Confiança cresce. A colaboração se fortalece. Confiança não é um conceito abstrato, é um estado neuroquímico. Muitos líderes acreditam que pressão gera performance. Isso é parcialmente verdade, mas só até certo ponto. Existe uma curva chamada Lei de Yerkes-Dodson. Um nível moderado de estresse aumenta foco e energia,
mas estresse crônico reduz desempenho drasticamente. Sob pressão constante, o cérebro entra em modo de sobrevivência contínuo. A criatividade despenca, a empatia diminui, a visão estratégica se perde. Você já percebeu como algumas equipes parecem travadas, mesmo com pessoas talentosas? Na maioria das vezes, não é falta de competência. É excesso de ameaça, ambientes imprevisíveis, líderes emocionalmente instáveis, mudanças mal comunicadas e feedbacks inconsistentes criam um clima de alerta permanente. E ninguém pensa bem quando está tentando se proteger. Liderança baseada em neurociência começa com autorregulação. Antes de regular o ambiente, você precisa regular a si mesmo. Um líder que reage impulsivamente contamina o ambiente com ameaça. Emoções são contagiosas porque o cérebro possui neurônios espelho. Eles fazem com que internalizemos o estado emocional de quem está ao nosso redor. Se você entra em uma reunião ansioso e agressivo, a equipe absorve isso. Se você entra centrado e claro, isso também se espalha. Autorregulação não é suprimir emoção. É reconhecer, nomear e direcionar. Quando você identifica internamente, estou irritado, você ativa o córtex pré-frontal e reduz a intensidade da amígdala. Nomear emoções reduz seu impacto. Isso é ciência, não filosofia. Outro ponto central é previsibilidade. O cérebro odeia incerteza porque incerteza significa risco. Em ambientes corporativos, mudanças são inevitáveis. Mas a forma como você comunica essas mudanças determina a resposta neural. Quando líderes escondem informações ou comunicam tarde demais, criam rumores. E rumores amplificam a ameaça. Transparência reduz a ansiedade porque devolve sensação de controle. Controle é uma das maiores necessidades psicológicas humanas. Quando pessoas sentem que têm autonomia sobre suas tarefas, o engajamento aumenta. Microgerenciamento é um ataque direto ao senso de controle. E cada vez que você tira a autonomia sem necessidade, você reduz motivação intrínseca. Existe uma diferença enorme entre dizer faça assim porque eu mandei e aqui está o objetivo. Como você sugere que alcancemos isso? A segunda abordagem ativa pensamento estratégico, senso de responsabilidade e pertencimento. A primeira ativa submissão temporária ou resistência silenciosa. Agora pense no impacto disso a longo prazo. Equipes lideradas com base em ameaça tendem a operar no mínimo necessário. Fazem o suficiente para evitar punição. Equipes lideradas com base em segurança e desafio equilibrado operam no máximo possível. Buscam melhoria contínua porque o ambiente permite risco psicológico. Risco psicológico é a liberdade de errar sem ser humilhado. Inovação exige erro. Se o erro é punido de forma desproporcional, ninguém arrisca. E sem risco, não há inovação. Simples assim. Neurociência para líderes não é decorar termos técnicos, é entender que cada palavra, cada gesto, cada silêncio altera circuitos neurais. Liderar é literalmente esculpir cérebros ao longo do tempo. Você está moldando padrões de pensamento, crenças sobre capacidade, percepção de segurança e expectativa de futuro. A pergunta que você precisa começar a fazer não é como cobro mais resultado. A pergunta é: que estado mental estou criando na minha equipe todos os dias? Porque estados mentais repetidos viram cultura. E cultura vira destino organizacional. Se você internalizar apenas isso, sua forma de liderar já começa a mudar. Mas isso é só o início. Existe uma pergunta que separa líderes comuns de líderes extraordinários. O que está acontecendo no cérebro das pessoas enquanto eu falo? Porque não é o que você diz que determina o impacto. É como o cérebro interpreta o que você diz. E o cérebro interpreta tudo sob dois filtros primários: ameaça ou recompensa. Cada interação ativa um desses dois sistemas. Não existe neutralidade. Quando alguém recebe um e-mail seu, participa de uma reunião com você ou escuta um feedback, o cérebro automaticamente avalia: isso aumenta meu status ou diminui. Isso aumenta minha segurança
ou ameaça minha posição. Isso amplia meu controle ou reduz minha autonomia. Esse processo é automático, rápido e inconsciente. Um modelo prático para entender isso é pensar em 5 necessidades cerebrais fundamentais: status, certeza, autonomia, pertencimento e justiça. Quando essas 5 dimensões são respeitadas, o cérebro opera em modo de aproximação. Quando são ameaçadas, opera em modo de defesa. Status não significa arrogância, significa reconhecimento de valor. O cérebro compara constantemente posição relativa. Uma crítica pública mal conduzida pode ser interpretada como rebaixamento social, e isso ativa a mesma dor que um ferimento físico. Agora pense no efeito cumulativo disso ao longo de meses. Certeza é previsibilidade. O cérebro consome muita energia tentando prever o futuro. Quando você estabelece expectativas claras, metas bem definidas e critérios objetivos, você reduz carga cognitiva. A equipe para de gastar energia tentando adivinhar o que você quer e começa a gastar energia executando. Autonomia é senso de escolha. Mesmo pequenas escolhas fazem diferença. Perguntar, você prefere começar por aqui ou por ali? Já devolve microcontrole. E microcontroles acumulados constroem macroengajamento. Pertencimento é conexão. Pessoas performam melhor quando se sentem parte de algo maior. Reuniões que começam diretamente em números frios e cobranças ignoram o fator humano. Pequenos rituais de conexão fortalecem identidade coletiva. Justiça é percepção de equidade. O cérebro reage fortemente a injustiças percebidas. Se promoções parecem arbitrárias ou decisões parecem políticas, a confiança desmorona. E quando a confiança cai, a cooperação desaparece. Agora vamos para algo ainda mais profundo: foco atencional. O que você destaca repetidamente molda o que o cérebro da equipe passa a enxergar como relevante. Se você constantemente enfatiza erros, o cérebro passa a operar em busca de falhas. Se você destaca progresso e solução, o cérebro passa a procurar oportunidades. Atenção é como um holofote. O que é iluminado cresce em importância neural. Líderes moldam foco coletivo pelo simples ato de escolher onde colocar atenção. Existe também a questão da narrativa. O cérebro humano é uma máquina de contar histórias. Dados isolados não geram engajamento profundo. Mas quando você conecta números a propósito, ativa redes neurais relacionadas a significado. Significado aumenta resiliência. Uma meta de vendas pode ser apenas um número, ou pode ser apresentada como a expansão de impacto da empresa na vida de clientes. O conteúdo é o mesmo. A narrativa muda a interpretação. Interpretação muda emoção. Emoção muda comportamento. Agora considere a plasticidade cerebral. O cérebro muda com repetição. Isso significa que cultura organizacional não é algo abstrato. É um conjunto de circuitos neurais reforçados diariamente. Se uma equipe vive sob microgerenciamento por anos, ela literalmente enfraquece circuitos de iniciativa própria. Se vive sob estímulo à autonomia, fortalece circuitos de decisão independente. Você está treinando cérebros todos os dias. A pergunta é: treinando para dependência ou para protagonismo? Outro ponto crítico é feedback. A maioria dos líderes acredita que feedback é simplesmente apontar o que precisa melhorar. Mas o cérebro aprende melhor quando há equilíbrio entre reforço positivo específico e orientação clara de ajuste. Quando você diz bom trabalho, isso é genérico demais para consolidar aprendizado. Mas quando diz a forma como você estruturou aquele relatório facilitou muito a tomada de decisão porque deixou os dados claros, você reforça comportamento específico. Especificidade fortalece circuitos. Da mesma forma, ao corrigir, o foco deve ser no comportamento, não na identidade. Esse relatório precisa de mais clareza, é diferente de você é desorganizado. A segunda frase ataca a identidade e ativa a ameaça profunda. A primeira orienta a ação. Agora vamos falar de energia mental. Tomada de decisão consome glicose e recursos cognitivos. Se você sobrecarrega sua equipe com decisões irrelevantes,
ou falta de prioridade clara, você está drenando energia que poderia ser usada para decisões estratégicas. Clareza de prioridades é economia neural. Existe também o efeito do exemplo. O cérebro aprende muito mais por observação do que por instrução verbal. Se você fala sobre equilíbrio, mas envia mensagens à meia-noite, o cérebro da equipe aprende que disponibilidade constante é o padrão real. Incoerência gera confusão neural. Coerência gera segurança. Liderança baseada em neurociência exige consistência comportamental. Pequenas inconsistências repetidas criam microameaças contínuas. E há algo ainda mais poderoso: identidade. Pessoas agem de acordo com a identidade que acreditam ter. Quando você diz repetidamente para uma equipe, nós somos uma equipe que resolve problemas complexos, você está reforçando identidade coletiva. E identidade guia comportamento automaticamente. Mas isso só funciona se houver evidências práticas que sustentem essa narrativa. Caso contrário, o cérebro detecta incongruência. No final, tudo se resume a uma ideia central. Comportamento humano é previsível quando você entende os mecanismos cerebrais por trás dele. E quando você entende isso, liderança deixa de ser tentativa e erro e passa a ser construção consciente de ambientes que favorecem o melhor do potencial humano. Mas ainda falta compreender como decisões são realmente tomadas dentro do cérebro e como isso influencia estratégias, conflitos e mudanças organizacionais profundas. Toda decisão que alguém toma dentro da sua empresa nasce em milissegundos, muito antes de qualquer argumento lógico aparecer. O cérebro não decide primeiro com lógica. Ele decide com emoção e depois usa a lógica para justificar. Se você não entende isso, você vai tentar convencer pessoas com planilhas quando, na verdade, deveria estar trabalhando percepções, segurança e significado. O cérebro possui dois grandes sistemas operando em paralelo: um rápido, automático, intuitivo; outro mais lento, analítico, deliberado. O primeiro economiza energia, o segundo consome energia. A maior parte das decisões do dia a dia acontece no modo automático. Isso significa que cultura, hábitos e padrões emocionais influenciam muito mais o comportamento do que discursos racionais longos. Imagine uma mudança organizacional. Nova estratégia, nova estrutura, novos processos. Você apresenta dados sólidos mostrando que a mudança é necessária. Financeiramente faz sentido. Estrategicamente é coerente. Mas a equipe resiste. Por quê? Porque o cérebro automático está fazendo outra pergunta. Isso me coloca em risco. Vou perder relevância? Vou parecer incompetente? Vou perder controle? Enquanto essas perguntas não forem respondidas emocionalmente, os argumentos racionais não terão força suficiente. Mudança ativa. Incerteza. Incerteza ativa ameaça. Ameaça reduz capacidade cognitiva. E é exatamente nesse momento que você espera que as pessoas aprendam algo novo. Percebe o paradoxo? Para liderar mudanças com base na neurociência, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, reduzir incerteza ao máximo possível. Mesmo que você não tenha todas as respostas, explique o que já é certo. O cérebro prefere uma verdade difícil a uma ambiguidade constante. Segundo, envolver as pessoas no processo. Participação gera senso de controle. Controle reduz ameaça. Quando alguém ajuda a construir a mudança, ela deixa de ser vítima da mudança. Terceiro, conectar a mudança a um ganho claro e concreto. O cérebro precisa visualizar recompensa futura para tolerar desconforto presente. Sem visão de ganho, só existe perda. Agora vamos falar sobre conflito. Conflitos em equipes raramente são apenas técnicos. Eles são conflitos de percepção de status, justiça ou reconhecimento. Quando alguém defende uma ideia com intensidade excessiva, muitas vezes não está defendendo apenas a ideia. Está defendendo identidade. O cérebro interpreta discordância forte como possível rejeição social. E rejeição, evolutivamente, era perigosa. Por isso, debates facilmente escalam para ataques pessoais.
A amígdala assume o controle. O córtex pré-frontal, responsável por pensamento racional, perde influência. Um líder treinado em neurociência sabe identificar sinais de ativação emocional antes que o conflito exploda. Mudança no tom de voz, rigidez corporal, interrupções frequentes. Nesses momentos, insistir em argumentos técnicos é inútil. Primeiro é preciso restaurar segurança. Frases como "vamos desacelerar", "quero entender melhor seu ponto", "aqui não estamos atacando pessoas, estamos analisando ideias", ajudam a reativar o córtex pré-frontal. Nomear o que está acontecendo reduz intensidade emocional. Quando você traz consciência ao processo, você devolve racionalidade à sala. Agora pense em tomada de decisão estratégica. Decidir envolve risco. Risco ativa medo de erro. E medo de erro é profundamente ligado à dor social. Muitas pessoas evitam decisões ousadas, não por falta de capacidade analítica, mas por medo de julgamento futuro. Se o ambiente pune erro com humilhação, ninguém decide com coragem. Se o ambiente trata erro como dado para aprendizado, decisões se tornam mais ousadas e inteligentes. Não porque as pessoas perderam o medo, mas porque o medo deixou de ser socialmente devastador. Existe um conceito fundamental aqui. Segurança psicológica. Não significa ausência de cobrança. Significa ausência de punição desproporcional ao erro honesto. Alta performance exige alto padrão, mas exige também espaço para a experimentação. Outra dimensão crítica é carga cognitiva. O cérebro tem capacidade limitada de processamento consciente. Se você enche reuniões com informações irrelevantes, se sobrecarrega com múltiplas prioridades simultâneas e não define critérios claros de decisão, você cria fadiga decisória. E sob fadiga, o cérebro escolhe o caminho mais fácil, não o melhor. Clareza estratégica não é luxo, é necessidade neural. Vamos ainda mais fundo. Emoções não são opostas à razão. Elas são o combustível da razão. Pessoas com lesões cerebrais em áreas emocionais conseguem analisar dados perfeitamente, mas não conseguem decidir, porque decisão exige preferência, e preferência é emocional. Isso significa que um líder que ignora a emoção está ignorando o motor da ação humana. Você não mobiliza pessoas apenas com lógica. Você mobiliza com significado emocional alinhado à lógica. Existe também o fator recompensa atrasada. O cérebro tende a valorizar recompensas imediatas mais do que recompensas futuras. Isso explica procrastinação, decisões de curto prazo e foco excessivo em metas trimestrais em detrimento de visão de longo prazo. Para combater isso, você precisa tornar o futuro mais concreto. Visualizações detalhadas, métricas intermediárias e celebrações parciais tornam recompensas futuras mais tangíveis no presente. O cérebro responde ao que é vívido. Quanto mais abstrato o objetivo, menor o engajamento neural. Agora, observe algo poderoso. Identidade profissional molda a tomada de decisão. Se alguém se vê como executor, tende a esperar ordens. Se se vê como estrategista, tende a propor soluções. Essa autoimagem não surge do nada. Surge da forma como foi tratado ao longo do tempo. Toda vez que você delega apenas tarefas operacionais a alguém, você reforça a identidade limitada. Toda vez que convida alguém para pensar junto, você expande identidade. Liderança, no fundo, é engenharia de identidade coletiva. Mas ainda precisamos explorar algo essencial. Como criar ambientes que sustentem energia, foco e alto desempenho ao longo do tempo, sem levar pessoas ao esgotamento. Alta performance sustentável não é resultado de pressão constante. É resultado de ciclos inteligentes de esforço e recuperação. O cérebro não foi projetado para operar em intensidade máxima o tempo inteiro. Ele funciona em ondas. Ignorar isso é criar esgotamento inevitável. Quando uma equipe vive em estado contínuo de urgência, o sistema nervoso simpático permanece ativado. Cortisol elevado por períodos prolongados prejudica a memória, reduz criatividade,
enfraquece o sistema imunológico e compromete a capacidade de planejamento estratégico. No início parece produtividade, no longo prazo é colapso silencioso. Existe uma diferença crítica entre intensidade aguda e estresse crônico. Intensidade aguda, com um propósito claro e prazo definido, pode ser extremamente produtiva. Ela ativa foco, mobiliza energia e cria senso de missão, mas precisa ter fim. Precisa ser seguida de recuperação real. Sem recuperação, o cérebro começa a operar em modo defensivo permanente. Um líder estrategicamente inteligente planeja picos e vales, sprints seguidos de desaceleração consciente, projetos intensos seguidos de consolidação. Isso não é fraqueza operacional, é alinhamento com biologia humana. Agora pense em atenção. Atenção é recurso finito. Cada interrupção fragmenta o foco e gera custo cognitivo. Quando uma pessoa troca de tarefa constantemente, o cérebro precisa reconfigurar contexto interno. Isso consome energia. Ambientes cheios de notificações, reuniões desnecessárias e demandas simultâneas drenam capacidade mental. Se você quer alta performance, precisa proteger blocos de foco profundo. Isso significa reduzir interrupções, definir prioridades claras e eliminar ruído. Foco profundo fortalece circuitos neurais relacionados à expertise. Distração constante mantém o cérebro em superficialidade. Outro fator decisivo é sono. Privação de sono reduz drasticamente função executiva, controle emocional e capacidade de resolver problemas complexos. Líderes que glorificam jornadas intermináveis estão incentivando, biologicamente, decisões piores. Sono não é luxo, é manutenção neural. Vamos além. Propósito é combustível de longo prazo. Quando o trabalho é percebido apenas como obrigação financeira, a motivação depende de recompensas externas. Mas quando existe conexão com significado maior, a energia se torna mais estável. O cérebro integra esforço com identidade. Mas propósito não pode ser slogan na parede. Precisa ser traduzido em decisões diárias. Se a empresa diz valorizar pessoas, mas promove apenas quem entrega números ignorando o comportamento destrutivo, o cérebro coletivo detecta incoerência, e incoerência corrói confiança. Existe também a dimensão da maestria. O cérebro libera dopamina não apenas quando alcança metas, mas quando percebe evolução de habilidade. Ambientes que oferecem aprendizado contínuo mantêm engajamento elevado. Estagnação gera apatia. Desenvolvimento não é benefício secundário, é necessidade neurológica. Quando alguém sente que está crescendo, o esforço faz sentido. Quando sente que está repetindo tarefas sem evolução, o cérebro entra em modo automático de sobrevivência mínima. Agora, considere relações interpessoais. Conexões sociais positivas reduzem níveis de estresse e aumentam resiliência. Equipes que desenvolvem confiança mútua lidam melhor com pressão. Não porque o trabalho é mais fácil, mas porque o suporte emocional amortiza impacto. Um líder pode acelerar isso, criando espaços seguros para diálogo real, incentivando colaboração ao invés de competição interna predatória e modelando vulnerabilidade estratégica. Vulnerabilidade não é exposição emocional descontrolada. É admitir limites, pedir opinião, reconhecer erros. Isso humaniza a autoridade e fortalece vínculo. Existe ainda a questão da clareza de papel. Ambiguidade constante sobre responsabilidades gera ansiedade. O cérebro prefere uma tarefa difícil, claramente definida, a uma tarefa simples, mal definida. Definição reduz gasto mental, tentando entender expectativa. Vamos falar agora sobre recompensa e reconhecimento. Recompensas imprevisíveis e arbitrárias criam ansiedade. Recompensas consistentes, baseadas em critérios claros, criam motivação estável. O cérebro aprende padrões rapidamente. Se não encontra padrão, entra em estado de alerta. Outro ponto central é ritmo de feedback. Feedback muito raro deixa o cérebro operando no escuro. Feedback excessivamente crítico ativa a ameaça.
O equilíbrio está em feedback frequente, específico e orientado para crescimento. Existe também o fenômeno da adaptação hedônica. Grandes conquistas geram pico emocional temporário. Depois, o cérebro se ajusta. Por isso, apenas metas grandes não sustentam motivação contínua. É necessário criar microprogressos constantes. Alta performance sustentável depende de 3 pilares integrados: segurança psicológica, desafio significativo e recuperação adequada. Se qualquer um falha, o sistema enfraquece, mas ainda falta explorar algo decisivo: o próprio cérebro do líder, porque tudo começa nele. Se o líder não domina seus próprios estados internos, todo o resto é instável. Agora chegamos ao ponto mais ignorado e ao mesmo tempo mais decisivo de todos: o cérebro do líder. Você pode dominar todas as estratégias, entender todos os modelos, aplicar todas as técnicas. Se o seu próprio sistema nervoso é instável, sua liderança será instável. Porque liderança é amplificação. O estado interno do líder se multiplica no ambiente. Se você vive em ansiedade constante, sua equipe viverá em alerta constante. Se você reage com irritação diante de erros, sua equipe esconderá problemas. Se você oscila emocionalmente, sua equipe aprenderá a andar em ovos. O cérebro humano é profundamente sensível à hierarquia. O estado emocional de quem está no topo da estrutura tem peso desproporcional. Isso é biológico. Em grupos ancestrais, observar o líder era estratégia de sobrevivência. Se o líder demonstrava medo, algo estava errado. Esse mecanismo continua ativo hoje. Por isso, a primeira competência real de um líder neurointeligente é autorregulação profunda. Autorregulação não é fingir calma. É treinar o sistema nervoso para voltar ao equilíbrio rapidamente após estímulos intensos. Isso envolve consciência emocional, respiração consciente, pausa estratégica e capacidade de reinterpretar situações. Quando algo sai do controle, seu cérebro primitivo quer reagir. Ele quer proteger status, autoridade, imagem. Mas liderança madura exige que o córtex pré-frontal assuma o comando antes da resposta sair pela boca. Existe uma diferença gigantesca entre reação e resposta. Reação é automática. Resposta é construída. Toda vez que você pausa antes de responder, você fortalece circuitos de controle executivo. Toda vez que reage impulsivamente, fortalece circuitos de impulsividade. Lembre-se, o cérebro muda com repetição, inclusive o seu. Agora pense na pressão da responsabilidade. Líderes lidam com incerteza constante, risco financeiro, conflito humano, decisões difíceis. Isso gera carga emocional acumulada. Se não houver descarregamento saudável, essa carga transborda em decisões precipitadas. O líder que não cuida da própria energia se torna gargalo emocional da organização. Existe também o ego. O cérebro adora estar certo. Estar certo ativa recompensa. Admitir erro ativa ameaça ao status. Por isso, tantos líderes insistem em decisões equivocadas mesmo diante de evidências contrárias. Não é falta de inteligência, é autoproteção neural. Mas líderes extraordinários treinam algo raro: desapego do ego. Eles entendem que proteger a verdade é mais importante do que proteger a própria imagem. E fazem isso criando um ambiente onde serem questionados não representa perda de autoridade, mas fortalecimento estratégico. Quando um líder diz, posso estar errado, o que vocês veem que eu não estou vendo? Ele ativa a inteligência coletiva e, ao mesmo tempo, reforça a segurança psicológica. Agora, vamos ainda mais fundo. Existe um fenômeno chamado contágio emocional. Emoções se espalham rapidamente dentro de grupos, não por mágica, por neurônios espelho e leitura inconsciente de microexpressões. Isso significa que sua postura corporal, tom de voz e ritmo respiratório influenciam o clima organizacional. Se você entra em uma sala tenso, as pessoas sentem, mesmo que você não diga nada. Autoconsciência corporal se torna ferramenta estratégica. Ajustar postura, desacelerar fala, respirar profundamente antes de uma reunião difícil não é detalhe. É intervenção neurofisiológica.
Outro ponto crítico é tomada de decisão sob pressão. Sob estresse elevado, o cérebro tende a estreitar foco e buscar soluções familiares. Isso reduz criatividade. Por isso, decisões estratégicas complexas não devem ser tomadas no pico emocional. Um líder inteligente cria espaço entre estímulo e decisão. Dormir sobre uma decisão não é procrastinação. É permitir que o cérebro integre informações de forma mais ampla. Existe ainda o tema da identidade do líder. Se você se enxerga como controlador, seu comportamento refletirá controle excessivo. Se enxerga como desenvolvedor de pessoas, suas decisões priorizarão crescimento coletivo. Sua identidade determina seu estilo automático de liderança. E identidade pode ser redesenhada conscientemente. Pergunte-se: que tipo de cérebro eu quero cultivar em mim mesmo? Reativo ou estratégico? Defensivo ou expansivo? Centralizador ou multiplicador? Porque o cérebro do líder é o modelo implícito que a organização replica. Agora imagine o impacto acumulado ao longo de anos. Pequenas respostas conscientes repetidas diariamente constroem cultura sólida. Pequenas reações impulsivas repetidas diariamente constroem cultura de medo. No final, neurociência aplicada à liderança revela algo simples e poderoso. Você não lidera pessoas. Você lidera sistemas nervosos. Você molda percepções de segurança. Você influencia níveis de energia. Você direciona foco atencional. Você reforça identidades. Você cria ou dissolve ameaça. E tudo isso acontece muito antes de qualquer meta ser atingida. Quando você entende isso profundamente, liderança deixa de ser cargo e passa a ser responsabilidade biológica. Cada conversa é uma intervenção neural. Cada decisão é um sinal para o cérebro coletivo sobre como o mundo funciona ali dentro. Se você aplicar esses princípios de forma consistente, verá mudanças concretas. Mais clareza nas decisões, menos conflito improdutivo, mais iniciativa, mais colaboração, menos desgaste invisível, mais desempenho sustentável. Não porque você se tornou mais autoritário, mas porque se tornou mais consciente. E consciência aplicada diariamente transforma comportamento. Comportamento repetido transforma cultura. Cultura consistente transforma resultados. No fim, liderar é esculpir cérebros, inclusive o seu. E a pergunta final não é se a neurociência influencia sua liderança. Ela já influencia. A pergunta é: você vai continuar liderando no automático ou vai assumir o controle consciente do sistema que realmente move tudo? Fim.